Olá! Hoje vamos ver o benchmarking como base para a competição. A ideia dessa nossa aula é trabalhar o benchmarking de acordo com uma série de pontos de vista alternativos que existem sobre esse termo, que vem ser mais do que mais um modismo da administração, e sim uma prática que vem surgindo e se consolidando como parte do planejamento estratégico das empresas. Vamos trabalhar aqui as etapas do processo de benchmarking, também segundo modelos diferentes. Vamos ver os principais tipos de benchmarking e a ideia é chegar a discutir a relação do benchmarking com as estratégias competitivas e, por fim, fechar discutindo o conceito de competição baseada no tempo, que é fortemente beneficiada pelo processo de benchmarking. Mas com tudo isso na frente, afinal, o que é o benchmarking? O benchmarking é um processo positivo e proativo pelo qual as organizações investigam como outras organizações desempenham um dado processo, com o objetivo de aprimorar a sua forma de realizar um processo semelhante. Trata-se, portanto, de perseguir um determinado processo para criar uma referência de aprimoramento de um processo que a empresa também tem dentro, do seu bojo, da sua operação. Essa pesquisa, essa investigação, ela pode acontecer tanto entre empresas do mesmo setor, como entre empresas de setores diferentes. Por exemplo, há alguns anos eu participei do projeto do que foi uma grande rede de academias de ginástica. E eu estou falando de uma empresa, de um grupo empresarial que decidiu investir pesado, muitos milhões de reais, para criar uma categoria de academia muito referenciada no que existe nos Estados Unidos, são verdadeiros clubes, enfim. Só para vocês terem uma ideia, para refinar o projeto foram quase 2 anos de trabalho. E nesses 2 anos foram feitas pelo menos umas 8, talvez 9 ou 10 viagens, entre viagens aos Estados Unidos e viagens a São Paulo, com o objetivo de visitar outras academias de ginástica e perceber e mapear e criar um projeto que fosse a reunião do melhor que se podia observar nessas academias todas e tal. Mas para o final desse processo inicial de projeto, antes de começar o projeto físico da primeira unidade da academia, o investimento na sua construção, nós chegamos a fazer um benchmarking fora do setor de academias. Então, por exemplo, os serviços de recepção da academia tiveram como referência no seu desenho, no seu projeto, recepção de hotéis 5 estrelas, por exemplo, que frequentemente são muito mais bem conduzidas e elaboradas do que a recepção de outras academias de ginástica. Então, esse processo conduzido tanto entre empresas que atuam na mesma categoria de produtos e serviços em outros mercados, como a investigação de outras empresas que têm processos semelhantes, compôs uma série de referências que foram usadas no projeto dessa primeira academia, que na verdade é a primeira de uma série que hoje, enfim, são mais de 15 academias pelo país, é um dos maiores grupos voltados para fitness e wellness que nós temos no Brasil. O benchmarking ainda é muito comum também na indústria de produtos, Se ele é uma referência importante para serviços, em produtos mais ainda. Se observa o setor da moda, por exemplo, é muito comum que empresas de moda brasileiras tenham como benchmarks, tenham como referências, façam benchmarking com empresas no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, eventualmente até mesmo no Japão. Se eu pegar o exemplo da Taco, para ilustrar, é uma marca de moda masculina, bastante presente aqui no Brasil e tal, ela tem uma identificação muito forte, guardadas as devidas proporções e tal, em termos de qualidade de produto, de ambiência de loja, mas há uma referência muito forte numa outra empresa chamada Abercrombie & Fitch, que é uma empresa americana que faz aquele tipo de roupa também, voltada para um público jovem, mais informal, e a correspondência é completa. Aliás, essa dinâmica de empresas brasileiras do campo da moda fazerem benchmarking com empresas do hemisfério norte é a dinâmica mais comum que se pode observar no setor. As viagens são, programadas pelo menos 2 vezes por ano. O pessoal do departamento de estilo viaja efetivamente para ver o que está acontecendo nos lançamentos na Europa e Estados Unidos e traz para cá isso como referência para desenvolver suas próprias coleções, com as devidas adaptações, obviamente.
O que é importante notar é que as empresas brasileiras no campo da moda não são apenas aquelas que copiam, né? Nós temos, por exemplo, a Osklen, né, que é uma empresa de origem no Rio de Janeiro, mas que está presente hoje no Brasil inteiro, que hoje tem lojas em Nova York, na Europa e tal, e que chegou a um determinado nível, né, de acabamento de produto, né, de processo criativo, que ela passa a ser referência, né, para empresas de outros lugares do mundo. Então, na verdade, não é só o brasileiro que copia, né, empresas de fora, produtos de empresas de fora, mas o brasileiro cada vez mais vem servindo de referência também, vem sendo copiado por essas empresas. O benchmarking, portanto, ele é um processo que tem a ver com melhoria organizacional. E a melhoria organizacional, nesse caso, ele é dado por um processo de aprendizagem, né, decorrente do benchmarking. É importante notar que fazer benchmarking não é só sair copiando cegamente o que está em volta, mas fundamentalmente implica refletir sobre os motivos, né, que levaram aquelas empresas a ter resultados excelentes. E interpretar esses motivos e aplicar no contexto da empresa que está realizando o estudo de benchmarking, sempre sem perder de vista a consciência desse processo. Eu tenho basicamente duas metodologias importantes para fazer o benchmarking. Aquela que está baseada em buscar resultados excelentes, e essa, portanto, está ancorada, né, em marcas, em referências quantitativas, frequentemente, mas que também podem ser qualitativas. E um outro caminho, uma outra via, uma outra metodologia é aquela que procura refletir sobre as melhores práticas. E aí a referência deixa de ser tão numérica, vamos dizer assim, e passa a ser mais em termos do processo, da descrição do processo que essas empresas que são adotadas, eleitas como referência, passam a desenvolver. Vamos ver aqui agora uma outra definição de benchmarking. O benchmarking também pode ser reconhecido como o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em relação aos mais fortes concorrentes, ou às empresas reconhecidas como líderes em suas indústrias. Bom, vale a pena reparar que quando a gente fala que o benchmarking adota referências em cima das empresas líderes nos seus setores, é importante não perder de vista que eu preciso analisar são líderes em termos de quê? O benchmarking não pode se tornar um processo mecânico de copiar quem está na frente. Eu preciso criticar permanentemente que tipo de referência esse desempenho de empresas excelentes vai estar gerando, né, para a minha própria decisão sobre o desempenho da minha empresa. Então, liderança em termos de quê? Eu quero ser líder nos mesmos parâmetros, nos mesmos quadrantes que essa outra empresa ou eu preciso fazer uma análise mais paralela, ou talvez até mesmo buscar uma outra referência. É fundamental eu não perder de vista a consciência de quem eu estou usando como referência e a utilidade que essa referência tem para a minha própria decisão em termos de processo e desempenho. Processo genérico. O processo genérico de benchmarking pode ser dividido basicamente em duas partes: definição de práticas e estabelecimento de métricas, entendendo que prática tem a ver com processo, com alguma coisa que se desenvolve, né, numa sequência de etapas e tal. E o estabelecimento de métricas tem a ver com medições, com marcas, com objetivos, que por sua vez vão servir de referência para as práticas. Então eu sempre no benchmarking trabalho com esses dois conceitos, o processo e o objetivo que eu quero atingir com o processo como referência para o que tem que ser investigado e em cima do que eu preciso estar aprendendo e desenvolvendo, enfim, uma ação de aprendizado. Quando a gente fala de práticas, né, isso se relaciona diretamente com o conceito de processo. E para contar como é um processo, né, frequentemente se usa o dispositivo do fluxograma de processos. Um fluxograma de processos é mais do que simplesmente uma lista ordenada de etapas do processo. Frequentemente ele classifica essas etapas, né, em grupos de etapas, como a gente pode observar a preparação, a análise, a modelagem. Ele indica que etapas dependem de que etapas e quais etapas podem ser desempenhadas em paralelo umas com as outras.
Frequentemente, um fluxograma também indica algumas etapas que são testes e que, dependendo do resultado daquela etapa, você continua o processo ou volta e refaz algumas etapas, né? Como essa etapa de aprovação do plano, né, que aparece nesse primeiro losango aqui embaixo. Se o plano é aprovado, a gente continua. Se o plano não é aprovado, a gente volta e refaz 2 etapas de maneira que a gente possa chegar aos objetivos que foram propostos. Então, o benchmarking trabalha muito em cima de processos e, frequentemente, esses processos são desenhados e expressos, tal como a gente pode observar na tela agora. Se o fluxograma de processos é uma boa forma de representar um método, as métricas também têm formas gráficas de serem representadas. Por exemplo, se eu relaciono no tempo as vendas da empresa, né, eu posso observar que, a um dado momento, eu espero determinado nível de vendas e, no momento posterior, eu espero um outro determinado nível de vendas. Por mais que eu tenha aqui alguma coisa que se desempenha no tempo, né, eu vou observar valores diferentes em momentos diferentes, que são as tais métricas quantitativas, né, que a gente vem observando como parte desse processo. Definições e natureza do benchmarking. O benchmarking envolve o estabelecimento de metas comparáveis, tal como a gente já viu, e essas metas, elas em geral são quantitativas, mas cada vez mais se vem trabalhando com metas qualitativas. Portanto, o quantitativo e o qualitativo no benchmarking também precisam se integrar, tal como acontece na pesquisa, enfim, onde a quali e a quant cada vez mais entram apoiando-se mutuamente, né, uma a outra. Esse processo de integração de quantitativo e qualitativo, e principalmente com a contribuição do qualitativo, propicia base para efetivas melhorias organizacionais, posto que a gente começa a não ficar trabalhando só em cima de referências e sim em cima dos processos que levam aquelas referências. É importante notar que, por mais que já haja muito livro escrito sobre benchmarking, uma série de modelos consolidados e tal, o que gera uma referência para estabelecer na empresa o processo de benchmarking, também para desenvolver o benchmarking eu não posso perder a consciência, né, de como aquilo se encaixa na estrutura e, portanto, preciso fazer um processo que os americanos chamam de tailor-made, né? O tailor-made é como se fosse o trabalho de um alfaiate, quer dizer, ele sabe lá qual é a configuração básica de um terno, mas quando o terno é feito por um alfaiate, cada cliente do alfaiate vai ter um terno moldado para suas características específicas, porte, tamanho, estrutura e por aí vai. O benchmarking tem que ser tailor-made, né? Eu tenho referências, mas eu preciso exercer uma autoria sobre o processo de benchmarking para que ele realmente faça sentido e traga os benefícios que a gente espera para aquela organização específica que está conduzindo o processo. Bom, e por falar em processo, né, eu acho que vale a pena nós detalharmos um pouco mais o processo de benchmarking em si. A gente observa que há vários modelos na própria literatura, né, os autores diferentes propõem, né, uma descrição de etapas diferentes, mas um modelo que é bastante consolidado e recorrente na literatura é o modelo de benchmarking em 5 fases. E as fases começam, evidentemente, com uma etapa de planejamento, né, onde você identifica o item, né, que vai ser objeto da ação de melhoria, né, obtém, ainda no planejamento, apoio da direção, né, da companhia com relação ao processo e ao dispêndio e à energia que você vai gastar buscando referências para melhorar aquele item especificamente. Em seguida, você desenvolve um sistema de medida com o objetivo de colher no ambiente e junto a concorrentes e empresas de outros setores mesmo, os equivalentes, né, em termos daquele item que você está querendo aprimorar. Em seguida, você desenvolve um plano de coleta dessa informação, você revisa os planos e, por fim, caracteriza o item tal como vai servir de referência daquele ponto em diante. Uma segunda etapa é a etapa de coleta interna da informação. E aí eu me refiro a coletar e analisar internamente a própria organização, a informação que pode me servir de referência interna para eu saber com o que eu estou comparando a informação que eu busco externamente. Eu seleciono potenciais parceiros internos para me contribuir com essa coleta interna de informação. E, portanto, vou caracterizar o item em cada um desses parceiros internos. Isso feito, a gente parte para coletar internamente os dados e para realizar
as visitas aos parceiros que vão estar me dando informação para construir essa referência interna. A terceira etapa é a coleta externa de informação, que envolve uma repetição das descritas na fase anterior, na coleta interna, mas estão divididas para efeitos de concepção em duas grandes classes. A coleta de informação publicada externamente, e aí é o que a gente chama de desk research, né, aquela pesquisa em cima de dados secundários e tal, e a outra etapa, outro tipo de coleta de dados é aquela que volta-se à coleta de dados primários externos, que vai envolver um contato direto, né, com as pessoas ou com as instituições que têm as informações que são coletadas com finalidade específica do estudo de benchmarking. A quarta etapa é a melhoria do desempenho do item, porque eu já tenho as referências internas e externas e o apoio da própria estrutura para conduzir o processo. Então eu vou estar procurando identificar as ações corretivas ou os ajustes necessários, o desenvolvimento do plano de implementação, a obtenção da aprovação da solução, junto, né, à diretoria, né, os responsáveis por aquela área da empresa, e por fim a implementação e a verificação da solução. E a quinta etapa, né, obviamente não menos importante, é a etapa de melhoria contínua, que por sua vez é composta pela manutenção de uma base de dados de desempenho, né, para que a gente continue tendo uma referência, né, para melhorar continuamente aquele processo, e a implementação da melhoria contínua do desempenho, né, para manter a vantagem que é oferida, né, pelo processo de benchmarking. Robert Camp, que foi um dos precursores do tema benchmarking, que escreveu já uma série de obras, entre elas Benchmarking, o Caminho da Melhoria, da editora Pioneira, ele propõe uma metodologia para o benchmarking com 9 etapas e não com 5, como essa que a gente acabou de abordar com detalhes. Mas, na verdade, a quantidade de etapas e o nível de detalhamento com que elas são apresentadas em cada modelo é o menos importante. Um fio vermelho, uma característica incomum que a gente observa quando analisa os diversos processos propostos de benchmarking é que eles acabam incorporando um bocado aquela dinâmica do ciclo PDCA, tal como nós podemos observar agora nesse esquema. O ciclo PDCA é composto por 4 etapas e é um ciclo bastante típico em toda ação de melhoria de qualidade. A primeira etapa, que é a etapa de planejar, ela em geral é composta por definir metas e definir métodos. A segunda etapa de desenvolvimento sempre vai ter a ver com educação e treinamento, com a execução propriamente dita e com a coleta de dados referente àquele processo. A etapa de controle é justamente quando a gente procura checar as metas com os resultados. E a etapa de ação é acionada sempre que eu preciso acionar uma ação corretiva de preventiva ou de melhoria. Tipos de benchmarking. Há basicamente 4 tipos de benchmarking. O primeiro deles, muito conhecido e que já abordamos um bocado por aqui, é o chamado benchmarking competitivo, que é caracterizado como o benchmarking feito com um alvo específico nas práticas dos concorrentes. Por isso, benchmarking competitivo. E, inclusive, é importante notar o quanto que mesmo os concorrentes têm se aproximado no sentido de servir de referência uns para os outros, tendo por objetivo aí o aumento da eficiência no setor, na indústria como um todo. Um segundo tipo de benchmarking é o chamado benchmarking interno. E aí a empresa não olha para concorrentes diretos, mas olha para os próprios processos. Ela tem, portanto, aí a vantagem e a facilidade, né, de obter parcerias internas. Porque eu estou falando de uma investigação dentro da própria empresa. Os custos desse tipo de benchmarking são mais baixos e acaba valorizando muito o pessoal interno por conta, né, de estar usando a prata da casa, vamos dizer assim, como referência para o aprimoramento de desempenho. A grande desvantagem do benchmarking interno, né, é que as práticas sempre vão estar impregnadas com os mesmos paradigmas. Então é um processo mais endógeno, né, é você investigando você mesmo e tal. Então o grau de inovação que decorre do benchmarking interno, em geral é um grau de inovação mais baixo. A não ser que eu esteja falando de empresas tão grandes, presentes em tantos lugares diferentes, espalhadas geograficamente, que mesmo se tratando de um benchmarking interno, eu tenho uma diversidade de referências, né, que é grande bastante para fazer surgir daí a inovação.
Mas eu diria que, por conta de ser o benchmarking mais fácil de articular, ele é o tipo mais utilizado, com certeza. Um terceiro tipo é o chamado benchmarking genérico. Ele é o processo o processo de benchmarking que analisa um processo específico que pode eventualmente perpassar várias funções diferentes da empresa. Por exemplo, o processo de expedição de produto, né, vai estar abarcando uma série de funções diferentes, que vão desde a venda do produto até a entrega do produto no cliente, passando pelo faturamento, passando pela logística, uma série de funções perpassadas por um mesmo processo. E um quarto e último tipo de benchmarking é o chamado benchmarking funcional. O benchmarking funcional, como o próprio nome já sugere, ele usa como referência de aprimoramento uma função específica, que muitas vezes faz com que alguns autores considerem o benchmarking funcional como parte do benchmarking genérico, que engloba um processo, né, de várias funções. Vamos agora ouvir um especialista que procura discutir qual o limite ético para a prática do benchmarking. Geralmente as empresas que abrem as portas para a gente fazer análise, né? Eu, inclusive, no meu livro Qualidade Total em Serviço, eu tenho lá um guia da cópia, né? São as empresas que se destacam em determinadas áreas e que se oferecem para visitas, né? Então, o que eu digo é o seguinte, lógico que há um limite ético, né? Porque há um limite ético no sentido da pessoa não abusar da boa vontade dessas empresas, né, que abrem as portas, a gente vai até lá para verificar o que acontece e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é tudo muito transparente, né? Não é uma espionagem industrial, onde as pessoas se infiltram na empresa para procurar saber o que está acontecendo lá. No benchmark, não. As empresas elas se destacam por alguma atividade, por exemplo, em RH, ou área de produção, ou área de marketing, e abrem as portas para outras empresas visitarem. E, logicamente, que elas fazem isso no sentido de ser uma empresa boa, né, fazer uma política da boa vizinhança em determinado mercado, mas elas também esperam poder também fazer essa análise em outras empresas quando elas precisarem. Então, acho que não tem, nesse aspecto, nenhum problema em fazer o benchmark. Não é imitar completamente, é você fazer um estudo para ver boas práticas, bons procedimentos. Essa discussão ética do benchmarking remete muito aos primeiros tempos em que esse conceito tomava forma, em que muita gente confundia o benchmarking com a chamada espionagem industrial, onde justamente uma empresa procura descobrir, né, as técnicas e os processos da outra empresa sem que a outra empresa saiba que isso está acontecendo. E, obviamente, a essa altura do campeonato, a gente já deve ter percebido que são coisas bastante diferentes. O benchmarking, quando é feito entre concorrentes, ele é feito de maneira consentida, de maneira consensual e, frequentemente, de maneira recíproca, onde um concorrente identifica práticas interessantes no outro, mas também cede informações sobre as suas próprias práticas e tal. Então, é importante distinguir claramente que benchmarking é uma coisa, espionagem industrial é uma outra coisa que, inclusive, existe, mas que é absolutamente antiético e, enfim, não recomendado, na medida que não trabalha com a transparência e com a clareza que caracteriza um processo correto de benchmarking. O benchmarking e as estratégias competitivas. Se nós analisarmos as estratégias da maior parte das grandes empresas mais relevantes, nos últimos 10, 15 anos, a gente observa que cada vez mais essas estratégias são baseadas em rapidez e cada vez mais no foco no cliente. E aí o que se observa é o aparecimento de um certo sentimento de urgência que sempre se manifesta no comportamento dos executivos e tal, por conta dessa pressão à rapidez e a respostas cada vez mais prontas e mais rápidas a um consumidor que se movimenta também de forma mais rápida a cada dia, né? É interessante para notar essa diferença e como isso se desenvolve entre os países do Oriente e os países do Ocidente, é que empresas orientais, como por exemplo a Toyota, a Nissan, a Matsushita, a Seiko, elas têm um comportamento de perseguir o foco no cliente muito embasado em características culturais dessas empresas.
Os orientais não é de hoje, por uma questão cultural, isso vem de 800, de 1000 anos de história, eles são muito mais gregários, eles se ocupam muito mais com a comunidade, com o comportamento do time. Se é bom para a empresa, é bom para mim, se é bom para o país, é bom para a empresa. E isso acaba gerando um interesse genuíno, né, pelas necessidades e desejos, né, do consumidor. Isso passa a ser a mola mestra, né, de todo o desenvolvimento voltado à qualidade, voltado à estratégia de empresas orientais. As empresas ocidentais, que têm um traço histórico e cultural bastante diferente, até importam do Japão, até porque as empresas japonesas vêm fazendo muito sucesso, japonesas e orientais de modo geral, vêm fazendo muito sucesso nos últimos anos, importam a ideia do foco no cliente. Mas, frequentemente, os critérios para avaliação de desempenho do resultado da empresa estão mais voltados, por exemplo, para medidas como um elevado retorno sobre investimento, o chamado ROI, o mesmo retorno para os acionistas, medidas mais ligadas ao efeito da relação com o cliente e nem tanto a relação com o cliente em si. E isso faz toda a diferença do mundo na qualidade do processo. A competitividade bem-sucedida é o resultado da habilidade em determinar racionalmente a capacidade de competir e esforçar-se constantemente no sentido de satisfazer as necessidades do cliente. A vitória, em geral, é resultado da inovação, de ser único, da diferenciação, de ensinar em vez de meramente copiar, de uma cultura de melhoria contínua e de aprendizado. Frequentemente, quando a empresa se contenta com a cópia, e isso não deixa de ser uma alternativa, né? Muitas empresas se contentam com ser a cópia, ela, no mínimo, vai poder cobrar menos pela cópia do que cobra a empresa que inventou aquele conceito. Então é importante, nesse momento em que o benchmarking começa a ficar mais claro, né, na nossa frente, eu ter certeza, enfim, que o benchmarking é um processo de referenciação a medidas de concorrentes, mas ele não se resume, né, a copiar cegamente aquilo que é referenciado à nossa frente. Existe aí um trabalho de interpretação dessas referências com o objetivo de gerar autoria, de gerar subsídio para a autoria, de gerar subsídio para o único, né, para o produto que tenha um certo grau de unicidade, que é o que vai realmente agregar valor e permitir que você se diferencie e faça melhores negócios. E o retorno sobre investimento, o retorno para os acionistas, acaba sendo uma decorrência desse processo de unicidade, né, devidamente acoplado e referenciado ao que acontece em volta. Benchmarking apoiando estratégias voltadas para o mercado. Ser uma empresa voltada para o mercado significa concentrar esforços expressivos no cliente. Significa também empregar recursos somente nos pontos fortes, devidamente alinhados com as oportunidades. Significa compreender precisamente as necessidades dos clientes, o que vai implicar em muito esforço, um permanente esforço aí de sintonia, de pesquisa com relação a esse cliente. Significa criar uma vantagem competitiva por agir rápido nesse contexto, né, que pressiona os executivos a trabalhar de maneira cada vez mais rápida, responder cada vez mais rapidamente a demandas do ambiente. Significa estabelecer padrões superiores por agregação de valor ao cliente, né, e entendendo aqui valor ao cliente como uma referência obtida do cliente, uma referência obtida, né, com essa investigação externa que deve ser permanente, deve ser realizada o tempo todo. Significa basear a competitividade na inovação, pois o cliente é um alvo móvel. Isso são palavras do Lee Iacocca, executivo norte-americano que dirigiu uma série de empresas muito bem-sucedidas e que, né, definia o consumidor como um alvo que se movimentava o tempo todo. O que, por sua vez, exige que a organização tenha muita energia para ficar o tempo todo buscando e refocalizando esse consumidor que ela pretende atender. Quando uma organização chega a ponto de estar totalmente voltada para o mercado, é bem provável que ela tenha mudado radicalmente a sua cultura, passando pelos seguintes estágios. Ela começa com o chamado estágio da felicidade, onde a empresa já trabalha os seus processos com relativa consciência, ela identifica, né, algumas etapas do processo que não funcionam tão bem,
ela até aponta que isso podia melhorar, mas ela lida bem com essa não conformidade, vamos dizer assim, ou ela lida bem com a falha do processo, ela identifica, mas não faz muita coisa a respeito. Aponta isso como um ponto de melhoria até para um segundo momento, mas não existe uma mobilização efetiva, né, a partir da consciência de que um processo pode ser melhorado. Um segundo estágio, já mais evoluído, é o estágio da conscientização, onde a empresa apontou os pontos do processo que demandam melhoria, que precisam de melhoria, ela se mobiliza para melhorar esses processos, mas essa mobilização ainda é restrita a algumas partes da empresa mais próximas dos processos que devem ser melhorados. Um terceiro estágio, mais evoluído, é o chamado estágio do compromisso, onde a empresa evolui da conscientização, né, a ponto de criar toda uma atmosfera interna de comprometimento para com a melhoria da qualidade, independentemente daquele processo fazer ou não parte do setor em que você trabalha. A American Express, por exemplo, uma empresa de cartões de crédito, é uma empresa que chegou nesse ponto há muitos anos, foi, eu diria que talvez uma das pioneiras. Amigos meus trabalhavam na American Express e comentavam que se você estivesse na sua mesa e tocasse o telefone, né, e do outro lado da linha houvesse um cliente reclamando de um processo que não tivesse absolutamente nada a ver com o seu trabalho na empresa, você, a partir do momento que atendia aquele cliente, tornava-se responsável pela solução daquele problema, pelo encaminhamento da solução e pela verificação se ela havia realmente sido solucionada até que o cliente do outro lado da linha pudesse dizer satisfeito. Então isso é realmente a indicação de que o compromisso para com a correção dos processos estava incorporado na empresa inteira, todos eram responsáveis. Benchmarking contribuindo para a competição baseada no tempo. Expressões como tempo para chegar no mercado, engenharia simultânea, trabalho paralelo, engenharia integrada, engenharia avançada, descrevem uma abordagem da competitividade baseada na rapidez e no fato de chegar primeiro ao mercado. Isso cria espaço para muita mudança nas cadeias logísticas e a gente vem observando cada vez mais o emprego de serviços caros de courrier, de empresas como a Federal Express, a Velog, enfim, a Golog, todas as empresas aéreas hoje têm divisões de logística, né, que estão voltadas ao transporte de cargas, porque exatamente por conta dessa aceleração dos ciclos, né, de produção e consumo, né, o canal de distribuição tem que andar mais rápido. Então, na verdade, cada vez menos, né, se pode esperar 30 dias até uma mercadoria cruzar o Oceano Atlântico de navio, ela segue em 8, 10 horas de avião mesmo, porque isso contribui, pode ser mais caro do ponto de vista do preço, né, por milha, né, de transporte do produto, mas considerando a cadeia como um todo, a vantagem oferida pela rapidez é tão grande que ela mais do que compensa, né, o preço mais alto que a gente acaba enfrentando pelo fato de mandar as mercadorias de avião. Uma eficaz competitividade baseada no tempo exige que os ciclos de produção sejam monitorados em todos os aspectos da operação da empresa, como, por exemplo, o projeto, o ciclo de produção da fabricação ao lançamento no mercado e os processos de inovação. A concorrência baseada no tempo, ela implica inovar mais rapidamente, renovar as suas linhas de produto sem nenhum apego, né, pelas linhas de produto, economia de tempo, né, na gestão dos processos, sinergia do trabalho em equipe, que é um elemento bastante importante também, e tudo isso resulta no encurtamento do tempo de produção. Vejamos o exemplo da empresa 3M. A responsabilidade corporativa é assunto de grande destaque e importância tanto nacional quanto internacionalmente. A 3M acredita que a reputação de uma empresa não depende unicamente de seu desempenho financeiro, mas também da maneira como os negócios são conduzidos. Em 1975, a 3M foi uma das primeiras companhias de renome de atuação com foco em manufatura a se preocupar ativamente com as questões ambientais e, por meio da cultura de inovação, a envolver os funcionários no programa Prevenção à Poluição Se Paga, o 3P, que hoje é referência em benchmarking para outras empresas. A 3M foi considerada por muitos anos e ainda, na verdade, ainda é até hoje, referência em termos de inovação, em termos de velocidade dessa inovação.
A 3M chega a instituir algumas referências internas que pressionam na verdade, compensam e recompensam os colaboradores, a invenção de novas soluções permanentemente que venham a manter a empresa sintonizada às necessidades do mercado, praticamente o tempo todo. Bom, hoje nós vimos então o processo de benchmarking em suas etapas e os principais tipos, e pudemos também fazer uma relação entre o benchmarking e a obtenção de estratégias competitivas, finalizando com uma discussão da relação entre a aplicação do benchmarking e as estratégias e a competição baseada no tempo. Uma dica de estudo que a gente tem para essa aula é o livro Benchmarking, o Caminho da Qualidade, do Robert Camp, editora pioneira, que oferece uma visão geral do conceito, uma visão geral e fundamental do conceito com seus princípios básicos, tipos e inserção do benchmarking como forma de chegar à qualidade.